Lucas, capítulo 17. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca,
e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 17. A graça é a força da evolução cristã e fornece-lhe as regras de conduta. Portanto, não é impunemente que se desprezam os mais fracos, e devemos perdoar aos nossos irmãos sem constrangimento, se nos tiverem ofendido. Se possuirmos fé como um grão de mostarda, disporemos, por assim dizer, do poder de Deus. No entanto, quando tivermos feito tudo o que nos for ordenado, teremos feito apenas o nosso dever. Em seguida, nos versos 11 a 37, Jesus mostra a libertação do jugo do judaísmo e julga o sistema que, aliás, ele ainda reconhecia. Como percorria Samaria e a Galiléia, 10 leprosos suplicam-lhe de longe que os cure, e ele manda-os aos sacerdotes. Era o mesmo que dizer-lhes: estais curados. O Senhor não os envia aos sacerdotes para lhes fazer reconhecer a sua impureza, pois eles bem sabiam que tinham a lepra. Crendo na palavra de Jesus, partem, certos de que se apresentarão limpos aos sacerdotes, e no caminho ficam inteiramente curados. Contentes por terem se beneficiado do poder de Jesus, 9 de entre eles prosseguem o seu caminho em direção aos sacerdotes e continuam judeus, não saindo do aprisco antigo. Jesus conhecia bem o redil, mas eles não o reconheciam a não ser para aproveitarem da sua presença e continuarem lá, onde estavam. Não viam nada que os atraísse nem na sua pessoa, nem no poder de Deus que nele estava. Eram judeus. Mas o 10º leproso, esse pobre estrangeiro, um samaritano, reconhece a boa mão de Deus e prostra-se diante do Senhor, dando-lhe graças. E o Senhor reenvia-o na liberdade da fé. Levanta-te e vai-te. A tua fé te salvou. O samaritano não tem necessidade de ir aos sacerdotes, porque encontrou Deus e a fonte da bênção em Cristo. E partiu, liberto já do jugo que, dentro em pouco, iria judicialmente romper-se para todos. O reino de Deus estava lá, para quem podia discerni-lo, e o seu rei estava no meio de Israel. O reino não vinha, é certo, de maneira a atrair a atenção do mundo, mas estava no mundo.
Os discípulos desejariam ver um dos dias de que eles tenham gozado durante a presença do Senhor na terra, mas não o veriam. Verso 22. Em seguida, o Senhor anuncia aos seus discípulos as pretensões dos falsos cristos, visto o verdadeiro Cristo ter sido rejeitado, e o povo será apanhado nas malhas de Satanás. Mas os discípulos devem guardar-se de o seguir. No que respeita às suas relações com Jerusalém, ficarão expostos às tentações, mas têm, para superar, a direção do Senhor. O Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago. Porém, antes disso, deve sofrer muito da parte dos judeus incrédulos. O dia do Filho do Homem será como os dias de Noé e de Ló. Os homens estarão à sua vontade ocupados em realizar os seus projetos carnais, mas serão surpreendidos como surpreendido foi o mundo pelo dilúvio, ou como Sodoma foi surpreendida pelo fogo do céu. Assim será também por ocasião da revelação do Filho do Homem, revelação pública, deslumbrante e repentina. Tudo isto dizia respeito a Jerusalém, e assim advertida, toda a sua preocupação deveria ser escapar ao julgamento que seria realizado contra a cidade que eu tinha rejeitado, e que teria lugar quando da vinda do Filho do Homem, porque este voltará em todo o seu poder e glória. Portanto, nada de olhar para trás. Fazê-lo seria o mesmo que estar lá, onde se consumaria o julgamento. Valia mais perder tudo, até a própria vida, que associar-se com aquilo que devia ser julgado. E, se porventura, escapassem ao julgamento geral, mas tivessem as suas vidas separadas por infidelidade, o julgamento era o julgamento de Deus. Ele saberia como procurá-los, como atingi-los na sua própria cama. Saberia distinguir entre os dois, que ali se encontrassem, como entre duas mulheres que estivessem moendo o grão no mesmo moinho. O caráter desse julgamento mostra que não se trata da destruição de Jerusalém por Tito. Vemos aí a mão de Deus que sabe discernir, tomar e poupar. Também não é um julgamento de mortos, mas um julgamento sobre a terra. Um está na cama, o outro no moinho. Este no telhado, aquele nos campos. Prevenidos pelo Senhor, os que tinham ouvidos para ouvir, tinham de abandonar tudo, e só se preocuparem com aquele que tinha vindo para julgar. A quem pretendesse informar-se acerca do lugar do julgamento, a resposta era que ele teria lugar lá, onde estiver o corpo morto. O julgamento desceria ali como os abutres, que não se veem, mas aos quais a sua presa não escapa. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.